Olá, que a maravilhosa paz do nosso querido Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, que as doces consolações do Espírito Santo sejam o nosso maior presente no dia de hoje, que as nossas angústias sejam todas depositadas diante do trono de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de um tema polêmico, muitas vezes difícil de ser compreendido, que muitas vezes nos traz dor e sofrimento. Vamos falar um pouco a respeito da morte. O que acontece na morte? Para que ela serve? Por que ela acontece? Veja, no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 5, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então veja, o texto é muito claro em dizer que aqueles que já morreram já não têm mais conhecimento de nada, já não tem mais participação no mundo dos vivos. Esse já não pode mais olhar, nem falar, nem sentir cheiro, nem sequer lembrança tem, porque a sua memória jaz no esquecimento. Precisamos entender aquilo que o Senhor nos ensina, porque este vai ser um dos maiores enganos que o inimigo utilizará nos últimos dias. Veja outro texto paralelo a esse no capítulo 12 deste mesmo livro. No versículo 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja, quando Deus criou o ser humano, ele utilizou dois elementos ali essenciais. Para o homem, ele utilizou o barro e o sopro de vida. Para a mulher, ele retirou uma costela de Adão e assim a moldou, mas também soprou o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é exatamente essa palavra que está sendo utilizada aqui como espírito. Veja, se a gente pegar no original, o original ele vai nos dizer que espírito na verdade significa vento ou sopro, assim como foi lá no Gênesis. Mas para entendermos um pouco melhor a respeito disto, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Lázaro, um grande amigo de Cristo, este que era muito próximo a ele, assim como também as suas irmãs. Mas em determinado momento, Lázaro sofreu uma enfermidade. Esta, por sua vez, que era para glorificar o nome de Deus. E aqui já no verso 11, ele vai dizer o seguinte: isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então veja, Lázaro passou pelo sono da morte. É assim que Cristo fala sobre a morte. Por quê? Porque quando estamos dormindo, nada temos consciência. Quando estamos dormindo, tudo passa. E é interessante que o que passa à nossa volta nós não sabemos. Mas quando despertamos, tudo volta ao normal. Cristo simboliza a morte como um sono, porque na verdade aqueles quando despertarem deste sono, todos estes irão sentir que estavam dormindo. É como um piscar de olhos. Ele morreu, mas na verdade não sabe nada do que aconteceu. E quando o Senhor Jesus vier e despertar a todos, para eles não terá passado tempo algum, diferente de nós que vemos o tempo passar. É importante conhecer esta causa, porque ela é uma das maiores causas de engano que o inimigo tem utilizado.
A morte, na verdade, é um sono. E o corpo que hoje nós temos, este volta para o pó. E o espírito, chamado fôlego de vida, este retorna para Deus, porque Ele deu. Lá no Gênesis, foi assim que o Senhor fez. Que Deus nos abençoe, que possamos compreender mais sobre a palavra de Deus, que possamos nos entregar, nos debruçar cada vez mais para compreendermos aquilo que Ele nos tem dado, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus dos céus, que o Teu Espírito nos conduza pelo caminho da verdade, que os erros e os enganos absurdos não venham mais nos enganar, que possamos ser direcionados sempre por Ti, Senhor, para que o Teu caminho de verdade seja sempre o nosso caminho. Obrigado em nome de Jesus por tudo. Amém.